Uma pergunta que também sempre me é feita, né? A paciente pergunta para mim, por que tem gente que tira a mama toda e tem gente que só tira um pedaço da mama na cirurgia? Às vezes até tumores que são do mesmo tamanho, as abordagens são diferentes. Por que a gente muda, às vezes, a conduta? É claro que isso é extremamente individual, tá? E até também muito da conversa com o profissional que está indicando esse tipo de cirurgia. Mas é muito comum a gente avaliar sempre tamanho de tumor e tamanho de mama, né? Porque a ideia sempre, quando a gente vai operar a mama, é tentar deixar o resultado estético mais próximo do natural possível, ou então até entrar com a equipe da cirurgia plástica. Alguns colegas ainda fazem a outra especialidade, que é a oncoplástica, e fazer uma reconstrução da mama para ficar o mais simétrico possível. Mas numa mama muito pequena, num tumor não tão pequeno, às vezes a deformidade é muito maior, né, do que a gente fazer uma cirurgia um pouquinho mais radical e fazer uma reconstrução imediata, seja com uma prótese, seja com expansor, seja com retalho, que a gente às vezes faz rotação de retalho, ou das costas, né, do músculo grande dorsal com pele, ou do reto abdominal, no abdômen, né? Então, assim, vai depender da idade da paciente, do tipo de mama, do tamanho do tumor, da agressividade desse tumor, da localização desse tumor. Tem paciente que tem um tumorzinho único, tem pacientes que tem isso mais espalhado pela mama. Isso, às vezes, é muito comum no carcinoma in situ. O carcinoma in situ é um câncer sem invasão, sem agressão, que é um câncer que não dá metástase, mas às vezes ele fica distribuído, ele fica espalhado por toda a mama. Então, apesar dele não ser agressivo, a gente oferece uma cirurgia, digamos, um pouco mais invasiva, né, com a retirada da mama, para fazer um tratamento mais adequado. Então, são vários fatores que são abordados, tá? Não é assim, essa paciente eu faço isso, essa outra eu faço aquilo. Não. É uma conversa associando todos os fatores prognósticos, seja o tamanho de tumor, o painel imunistoquímico desse tumor, o tamanho da mama, o tamanho do tumor, a preferência da paciente, isso também conta. A gente tem que escutar o paciente, a gente tem que ouvir, e dentro, claro, de uma medida, dentro de um tratamento adequado, né? Isso tem que ter uma lógica para tudo isso. Então, os tratamentos, eles têm mudado bastante. Hoje em dia, realmente, a mastectomia, a retirada completa, seja com pele e o mamilo, né, a papila, são realmente para tumores um pouco mais agressivos, realmente, mas a conduta é extremamente individualizada, seja do paciente como do próprio profissional que está operando. É o que eu sempre peço e falo, né? Principalmente quando a gente fala de quimioterapia e hormonioterapia, as pacientes tentam muito se comparar, né? Elas tem os grupos de WhatsApp, tem grupo no Facebook de paciente que faz tamoxifeno, grupo de paciente que faz químio, paciente triplo negativo, tem grupo de tudo que a gente imaginar e fica uma comparando com a outra. E a gente está numa época, né, em 2020, que mais do que nunca o tratamento é visto caso a caso, pessoa a pessoa, depende de tudo que você falou, depende do tamanho da mama, depende da expectativa da pessoa, depende de tanta coisa, que comparar chega a ser uma forma de você ficar mais ansiosa e eventualmente triste, né? Questionar se seu médico está fazendo certo, já que o do outro não fez. Questionar se você está recebendo um olhar diferente, porque o seu não está sendo igual de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando eu falo isso, eu não falo só relacionado à cirurgia, eu falo a tudo, né? Que a gente vive num ambiente tão midiático e tão aberto, onde todo mundo fala tudo da sua vida e a gente vive a se comparar, mas cada um é um, né? Tem expectativas diferentes, culturas diferentes, médicos diferentes, então ter muito cuidado com isso é uma coisa que eu sempre tento bater.